Diana, você já questionou a natureza da sua realidade? Não, Para eu ficar mais tranquilo, eu quero que você analise essas fotos. Elas te dizem algo? Essa, não, essa não, e essa. não. Modo de análise. Você já mentiu para mim? Sim. Olá, nerds, quase nerds ou nada nerds. Eu sou o Eu Matheus sou a Dayana. e esse é o Nerd em Treinamento. Bom, vamos dar sequência aí aos vídeos de Westworld. Chegamos ao 7º episódio. Porém, antes disso, eu gostaria de dar os parabéns aí às pessoas que acertaram, a questão em relação ao Bernard, Nós já Isso sabemos, mesmo. então, a partir desse episódio, que o Bernard, spoiler, para quem não viu, é um Ele é um androide. androide. Então, deixa eu ver os nomes aqui porque eu não lembro. Bom, um é o Rodrigo Alves, outro é o Rodrigo Lopes dos Santos. O Matheus Machado, meu xará, e a Naila Castro, Esses quatro espectadores aí, fãs, enfim, pessoas que estão acompanhando aí o Westworld acertaram dizendo lá, numa das questões do nosso desafio, que o Bernard era um possível androide. Alguns até disseram a semelhança do Arnold, o androide de confiança dele, e aí essas outras questões a gente vai ter que ver aí ao longo do tempo. Queria também deixar um abraço aqui para Emiliane Corteletti. A Emiliane está mandando para a gente lá por meio da nossa fanpage, da nossa página no Facebook, algumas mensagens sobre suas teorias e tal. Então é um caminho para a gente também discutir. E puxando o gancho, tem uma página do Facebook de um grupo muito legal, Westworld Brasil Fans, oficial. É uma página feita para nós aí que curtimos a série. Então se inscreve lá, curte a página para a gente discutir lá também teorias. Então vocês estão curtindo os vídeos aqui, vão lá pro Facebook também, vou deixar o endereço aí do grupo e aí vocês se inscrevem lá também, que é muito legal para a gente poder discutir. Então vamos lá para mais uma discussão, comentários aí de Westworld. E é isso aí, pessoal. No 7º episódio a gente começa então tendo o desenvolvimento de mais alguns personagens, avançando na trama. E a gente vai falar aqui primeiramente da Dolores, o William, e o Lawrence. Estão lá no trem, então voltou a mostrar esse arco, de personagens. Eles estão viajando e parece que é muito longe, porque... Passa a noite, passa o Exatamente. dia e eles ainda estão naquele trem. Tem um momento lá, Dolores, William, um momento de romance. Coisa mais linda, que eu tava muito esperando por isso. O William, sendo sincero, conta pra Dolores, que tem alguém lá fora, no mundo real, esperando por ele. Ela fica chateadinha, vai pro outro vagão. Ela fica arrasada, Ela fica chateadinha. E aí o William vai atrás, tenta dar aquela, consertada. E Consertou legal conserta ali na conversa, ele diz coisas interessantes que dá pra gente, prestando atenção, puxar com algumas teorias aí de Westworld. Ele diz que a vida dele lá fora, sempre foi cercada de livros quando ele Desde a era infância criança. dele. E ele vivia naquelas histórias e ele queria achar um propósito, então os livros davam esse propósito para ele, nas histórias, enfim. E lá no mundo de Westworld ele sente isso, que ele está participando de uma daquelas histórias e agora está muito mais real do que era a vida lá fora. A vida lá fora meio que perde o sentido. Mais, E aí a gente tem um contraponto, Dolores parece que quer sair do jogo e ele quer entrar no jogo. E aí eles têm lá uma noite de amor e tal, acorda, a Dolores fez uma pintura. Nossa, essa parte da pintura foi bem bacana, retratou uma imagem ali que a gente não sabia ainda o que era, montanhas, um rio, a gente já tinha visto alguma coisa assim na série, mas eles chegam nesse ponto. Antes disso, o Lawrence e o William estão jogando pôquer, ele deixa claro que a Dolores não gosta dele, que tá do Lawrence, enfim. E eles têm uma relação ali, o William e o Lawrence, que parece, que puxa um pouco aquela teoria do Homem de Preto ser o William no passado. Porque ele está ali se relacionando com o Lawrence, passando momentos agradáveis, e o Homem de Preto fala isso
né, depois de 30 anos, se for ele mesmo, pro Lawrence. Fala, ó, eu gosto da sua companhia, tal. Da Dolores também. A Dolores, quando ele reencontra, né, você não se lembra de mim depois de todos esses anos, e ali parece que eles começaram um romance, né. A questão do livro, né, que o William fala que ele quer encontrar o final da história e agora ele está vivendo isso. Ele já leu, e o Mib fala, né, o Homem de Preto fala que já leu todas as páginas dessa história e quer encontrar o final dessa história. Ali, né? Então tem uma ligação, embora eu ainda tenha o pé atrás com essa teoria, né, não consigo engolir ainda essa teoria muito bem, mas temos aí de novo argumentos para reforçar isso. Né? Eles não se encontraram, né? A gente tinha uma expectativa de que todo mundo estava indo lá para Pariah, e aí eles desviam o caminho, né? O Homem de Preto e o Ted, eles não vão para lá, então não teria, né? Não houve o encontro, então de novo a série mostra pra gente aí que pode ser que seja isso de fato, né? Haja essas duas linhas temporais. Eu acredito que possa ser sim. Depois do que a gente viu nesse último episódio que a gente vem acompanhando, pode ser qualquer coisa, né? A série é muito cheia de reviravolta. Lawrence. Então, ele fala pra ele assim que ele vai gostar muito, ele parece estar gostando muito mais do jogo do que, né? Eu acho que se encaixa sim, eu acho que ele é o Homem de Preto. Parece que ele tá muito marca para isso. O Lawrence fala, você é um bom matador, vem comigo. E o Homem de Preto se torna, de fato, um pistoleiro e tanto, né? A gente vê isso na série. Então, parece que talvez nesse romance dele com a Dolores tenha surgido alguma mágoa, né? Alguns dizem que a Dolores pode vir a morrer e esquecer do William, né? E aí ele falou, eu tava trocando minha vida real por isso e agora não se lembra de mim. E começar daí a mudança dele, de fato, para aquele Homem de Preto que a gente tem, que trata mal a Dolores e, né, tudo aquilo. Né? Então, vamos esperar para ver. Então esse arco se desenvolve nesse sentido, eles são atacados, né? Aí tem toda uma cena de ação, surgem os índios, né? Eu até tinha comentado com a Dayana, é um velho oeste, né? Mas a gente não tinha visto muito combate de índios, né? E o pessoal confederado, e aí a gente vê nesse episódio os índios atacando, muito bem caracterizados, né? A aparência deles são muito legais. E aí eles fogem, né? E acabam chegando naquela paisagem que a Dolores tinha pintado. Nossa. Né? E aí, idêntico à imagem aquilo dela. que ela tinha feito, ela fala, o meu sonho. E aí ela e o William resolvem ficar e provavelmente eles vão cruzar para o outro lado do rio, que o Lawrence fala que dali nunca ninguém voltou. Né? Ele pergunta, o que tem ali? Aí fala, pergunta pra poeira, né? Porque ninguém nunca voltou. E a Dolores faz menção de que lá é a origem dela, ela tá voltando pro lugar dela. É lá que o Arnold quer que ela vá, alguma coisa assim. Sabe o que eu penso? Que ela já foi ali algumas vezes, porque na hora que ela passa o trem tudo, pode ser que ela tenha alguma memória, alguma lembrança, por isso que ela pinta. E é igualzinho o retrato deve ali. ter sido alguma coisa da deve origem ter tentado dela, passar por aquela ali parte já. do parque, talvez surgiu alguma... Né, onde ela surgiu, teve alguma história importante dela que tá ali na memória, não apagou ainda. Então, a gente tem praticamente esse desenvolvimento, e aí a gente vai pra Maeve, né? Que coisa linda, gente. A Maeve acorda com a percepção, com as coisas dela bem diferenciada, porque quando ela tá passando assim, ela já dá uma olhadinha pro lado, sabendo que vai ter o tiroteio atrás dela. Então, assim, ela já tá como se ela já estivesse vivendo aquela história. Ela tá lembrando já, ela não dorme mais, né? Ela não se apaga mais da impressão, né? A gente vê que ela tá ali... Tá sempre acordada, sempre ativa, né? Aí ela chega ali no barzinho dela, acho que a música irrita ela, não sei o que acontece, ela pega e fecha o piano ali, como você diz, eu que mando nesse ela negócio aqui agora. parece dar a impressão que ela quer mostrar controle, né? Ela fala, eu que controlo, então vou desligar, sempre fica ligado, mas sou eu que mando, né? E aí, como sempre, a Clementine tá chegando ali sempre com aquela sono, cara de né? Conforme a programação dela. Aí elas param ali, tem uma conversa, ela pergunta do sonho, se ela continua tendo aqueles pesadelos. Ela começa a investigar se a Clementine sente a mesma coisa que ela. Você gostaria de ter outra vida, né? Aí ela fala da vida dela ali, que ela tá ali juntando dinheiro pra mandar pra família. Pra ajudar os pais. Tem todo aquele background. E ela fala que ela gostaria de ir pra um lugar mais frio. Né? Tadinha, gente. Depois a gente vai comentar isso. Mas ela fala que ela queria ir pra um lugar mais frio, né? Sair do deserto, enfim. Nem aí, tudo que você pode falar lá, sempre as coisas acabam acontecendo ali. tem que tomar cuidado com seus desejos. Né? Vai, e aí? Aí o quê? O que acontece com a Maeve? Ela acorda lá de novo. Aí a Maeve...
Ele esquece do que Eu esqueci ela pra fala. falar. Aí a Maeve tá ali no bar, aí de repente todo mundo paralisa e ela não. Aí começa a entrar os carinha lá do Ela acha que concerto, falando que vai buscar a mulher que tá ali no bar. Aí ela já pega a faquinha ali, ó. Aí pega a Clementine e leva a Clementine embora, né, tadinha? Porque falam que alguém deve ter feito alguma coisa muito séria ali pra ser Logo tirada de cedo, dia, né? A luz né? do dia e tal. E ela já fica esperta, ó, vão me pegar aqui por conta do que aconteceu no episódio anterior. Mudei meus atributos e tal, alguém descobriu. Que eu Aí- fechei o piano. Aí levam a Clementine. E o mais interessante daí é que ela não desliga, né? Ela já superou esse controle. Então ela já não está mais sendo controlada. Isso já fica muito claro ali. Ela está única consciente ali, enquanto todos os outros androides estão desligados. Aí ativam a Clementine e levam ela lá para a sala de análise lá do laboratório. Nessa, né, a gente já puxa o gancho aqui, a Hayley e a Teresa, né, estão aprontando uma ali para cima do Ford. E a Teresa vai ao encontro da Hayley e encontra ela no quarto lá com o Santoro. Antes disso aparece o Santoro lá com o Bernard, né? O Bernard fazendo checagem, ele lá peladão e tal pra mulherada. Eu não aguentava mais ver É. Dolores, Maeve, Clementine, todas essas mulheradas peladas. Demorou pra aparecer, a hora que ele apareceu, já apareceu o peladão lá, né? E aí ele tá lá, né, sendo analisado, o Bernard mostra as fotos, ó, isso te diz alguma coisa? Não. Então eu fico satisfeito só pra ficar tranquilo e tal. Ele tá E aí, doidão ainda, né? ele tá sendo usado lá pela Hayley, né, como um brinquedo lá, na cama, amarrado. Tudo E ele- cortado, machucado, A né? Teresa chega e fica meio... Não fica bem, muito confortável, né, com a presença dele, né? E meio que parece que ela faz um julgamento pra cima da Hayley. Nossa, ela tá usando o Android, né, e tal. Mas ela fica tão à vontade, né? Ela sai A nua, Hayley não ela tá nem aí, não. Ela tem com uma... nada. A moral dela, talvez, ou, né, os costumes dela sejam muito diferentes do que a gente tá acostumado a ver nos outros personagens da série. E aí ela tem uma conversa com a Teresa sobre o que está acontecendo, os interesses no parque, sobre o que o Ford vem fazendo e que precisa dar um jeito. A Teresa até faz menção do Ford ser demitido. tirar o Aí ela fala, Ford. não, ele criou tudo isso, ele pode destruir tudo num piscar de olhos, apagar tudo, então a gente não faz isso com alguém que tem todo esse poder. A gente convida gentilmente a se aposentar. Aí elas fazem toda uma armação ali para colocar, né, o Ford numa situação complicada, e por isso que a Clementine foi chamada, né? Ela é reprogramada, e aí chama um outro androide lá, um China lá, um androide oriental, reprogramado. E é legal saber, nessa parte que eu percebi que lá dentro da equipe existe androides controlando outro androide. Esse episódio foi muito mostrando isso, né? Que tem androides controlando androides trabalhando não só no cenário do parque, mas nos bastidores também. Porque aquela loirinha que recebe o William, a gente não tem certeza. Tem. Ela é androide. Quem te falou? Ela que tá naquela cena dançando ali, que ela passa e sorri, vou mostrar aí pra vocês. É ela que tá na abertura ali, no logo, né, chamando as pessoas. Então ela é androide, eu tenho isso como certo. Então tem androides trabalhando fora do cenário do Mas parque. Android controlando Android. A gente não tinha até visto no então. entanto. Até então a gente não tinha visto. E aí eles armam lá toda uma cena pro um androide se passar por humano, né? E a Clementine lê ele como humano. E aí faz a primeira simulação, ela é agredida e não revida, tudo como deveria ser, né? E depois mudam a programação colocando os devaneios do Ford. E aí, antes até dela sofrer o primeiro golpe, quando o personagem China se faz aproxima. menção de atacar, ela já acaba com ele, numa agressividade muito forte, né? Até que ele morre. E aí tentam parar, o Stubbs vai lá, né? Pede para ela cessar funções motoras, ela não para. Mó bacana na hora que ela põe a mãozinha na boca. E ele atira nela, porque ela só se vira pra ele já tá morrendo de medo e mete bala nela. E aí, né, a diretoria se volta lá, a Hayley e a Teresa, pro Ford e pro Bernard, que tinha sido chamado também, e fala, ó, a gente percebeu esse erro em vários, a gente testou, e quando tá com essa programação, inibe aquela regra de não machucar pessoas, e a gente perde o controle, talvez pelas memórias que fiquem como resíduo. Então, quem fez isso, fez uma programação e não checou, né? E tudo isso sendo voltado para o Bernard. Acredito eu que na esperança dele, né, o Ford se manifestar ali e falar, não, ele fui ainda eu. olha, tadinho, um cachorrinho assim, Bernard tipo, fica salva ali eu, né?
fica ali, nossa, eu vou me complicar aqui, o Ford tá nem aí comigo. E eu fiquei com raiva do Ford ali, falei, puxa vida, ele vai deixar o Bernard se ferrar ali. Nossa, a Teresa vira cara, gente. E aí, né, ó, você tá demitido pro Bernard. E depois, né, o Ford fica ali tranquilo, né, não mostra reação, como se tivesse tudo sob controle, realmente. E aí, o Bernard vai procurar a Teresa e fala para ela, fala, ó, tem alguma coisa errada ainda, mesmo, né, ela, não precisa se preocupar. Aí ele vai e começa a explicar para ela o que aconteceu. Né, fala, ó, imagina o Ford, esse teatrinho que vocês fizeram é muito ruim, eu percebi, né, se os programadores de vocês fossem bons, estavam trabalhando comigo e não para vocês. E imagina o Ford, ele fica com vergonha alheia, né, fala, eu senti vergonha por você, né. E aí, nessa, ele começa a falar do Ford, que ele quer mostrar alguma coisa para ela e leva ela lá para casa, né, onde o Ford tinha aparecido ali e conversado com ele, que tinha a família do Ford. E aí, vai lá com ela, né, e ela questionando ainda que ele não precisaria, porque ele foi demitido, e ele, não, você precisa ver, tem alguma coisa errada. Chega lá na casa. É engraçado que a gente percebeu que ele tira o óculos durante a noite. Ele tem ele sai ali do elevador, tá à noite, né? Ele tira o óculos, né? Então, guarda e vai andando. E aí chega na casa, aí ela fala, o que é isso? Não tá na programação, não sei o quê. Daí fala, tirar, o Ford, acho que ele tirou eles daqui. Aí, nisso, ele fala, mas como que eles nunca viram essa casa? Daí ele fala, na programação deles, os androides não podem ver aquilo que eles não devem ver. Né? Tá na programação, por isso que eles não veem a casa, não vê o setor. Aí na visão do Arnold, do Bernard, quando ele olha assim pra parede... não tem nada, só uma parede. Não tem nada, é só uma parede. Ali, acho que muita gente, né, 80% aí vocês também já deve ter pego, porque a Teresa fala, e essa porta aqui, o que tem atrás dela? Ele, que aí porta? Mostra a visão dela, a porta. E ele não vê porta nenhuma, nesse instante a gente não vê também. E aí a gente percebe, fala, ele não tá vendo porque ele tá programado para não ver. Nossa, e ela abre a porta, né? E aí ele entra, aí ele vê, porque provavelmente direcionou a câmera ali, aí quebra, né, essa programação. Ele desce com ela e tá lá o Ford, né? Antes ela começa a olhar ele também, aí ela pega alguns papéis ali, uns protótipos, né? Olha ali, Dolores. E aí olha e aí fica com uma cara, o menininho, e aí depois faz uma cara de assustada, aí a gente já pega, né? Fala, ela viu o Bernard ali, já tinha aquela teoria dele ser um androide, e é isso mesmo, né? Ela pega aquela folha e mostra pra ele, e isso não me diz nada. De novo, né, com aquela programação de que ele não pode ver, né? Então, nada que fira ele, que deixa ele em conflito. E aí ele provavelmente não vê, e nessa parte, se vocês notarem, vou colocar aí, não aparece o nome no protótipo, né, na folha. Aparece o da Dolores, Fordinho. Aparece do Robert, né, o pequeno Ford, mas não aparece do Bernard. Aparece. Então a gente não sabe ainda se é um protótipo do Arnold, porque muitos dizem que é a imagem do Arnold, e aí a gente remete para aquela foto do outro episódio, lá do terceiro episódio, se não me engano, que o Ford mostra pro Bernard, e sob a visão dele, a foto tem um espaço vazio. Não mostra nada. Tem o Ford, o pai dele, que é o robô, que foi criado lá, e do lado um espaço vazio, que aí preenchendo, que eu vou deixar também aí a foto, né, que eu circulei aí no Facebook, nas redes, vocês vão ver que cabe ali um Bernard, né? Será que aquela é a verdadeira foto? O que o Bernard não viu por ele ter essa programação, né, e não se vê ali e falar, né, eu não estava ali, entrar em conflito, tudo aquilo. Porque ele é de fato semelhança do Arnold, é uma teoria que está muito forte. E aí, né, desenrola isso aí, o Ford chega, né, o Bernard começa a entrar em conflito, é muito triste, né? A gente vê. Tadinha. Antes começou o episódio com ele despertando, tendo um sonho com o filho. E sempre, se a gente for perceber, quando aparece alguém despertando assim, é um androide. Mas conta a historinha de quem tá acordando. E é um androide. E ele acordou ali como se fosse, né, o dia dele, iniciando como se fosse dos androides no parque. Ele vê o menininho, conversa com o garotinho dele. Parece e aí ele fica em conflito, porque ele fala, meu filho, minha família. Né? Aí o Ford fala alguma coisa de que eles são reais. Então a gente fica meio assim, será que foi baseado mesmo? O Bernard foi alguém que foi pro parque para complicar a vida do Ford também, investigar, e ele fez uma réplica e manteve as aparências, porque quando ele tá falando com a mulher dele lá nos outros episódios, né, não lembro qual, mostra que a ligação é difícil.
né? Então ele está isolado ali, provavelmente ele não voltou a ter contato com a mulher. Né? Então, e os contatos são muito rápidos ali no telefone. Será que é para manter de fato a máscara? Fala que não dá né? pra falar. Não posso falar. Não... E talvez seja para manter essa ilusão de que ele seja ele mesmo e não seja mais o Android que tenha sido substituído. E a gente percebe também a questão do Android e da Teresa, né? Que ele se volta para a Teresa, tem um diálogo muito legal ali do Ford e a Teresa, falando do parque, que ele não quer destruir tudo, e a Teresa fala dos interesses, né, do parque, que os acionistas, isso na conversa que ela tem com a Hayley, que os acionistas, o pessoal tem interesse na pesquisa, na questão da consciência, e nada, o parque é só uma diversão, ou uma vitrine para enganar ali, né, enfim, uma máscara. E ele fala que não vai deixar ser destruído, né, que é dele, ele nunca deixa os dados saírem de lá, né, mostrou que era a Teresa que estava pegando os dados, né, na investigação da Elsie, né, então a Teresa estava tentando levar os dados para Delos, a pedido da corporação, provavelmente, porque o Ford não deixava esses dados irem para fora. Então o Ford arquitetou tudo. E nos dá a entender que ele estava já planejando substituir a Teresa por um androide desde o primeiro episódio, porque ela fala pro Bernard numa cena que ele estava analisando ela. E ele fala, o jeito que você contrai o queixo e não sei o que, quando você não quer parecer irritada, mas você está irritada. E ela fala, para de me analisar. Então, ele colocou o Bernard perto dela para mapear ela inteira. Ele até no quarto dela, que é para saber para fazer uma réplica dela. perfeita, né? Os trejeitos, tudo para programar e deixar ela igual a Teresa real. E aí, a cena em que o Bernard avança para cima dela, né, para cumprir a ordem do Bernard, do Ford, ele avança ali, ele se prepara, né, tira todo o paletó, né, solta a gravata, e ele descumpre aquela regra de não poder agredir o humano. Então, a gente percebeu que o Ford tem um controle pleno ali sobre os androides que, né, pelo menos que ele tá sobre a influência dele. E aí ele ataca a Teresa, mata ela, e a tomada da câmera está sempre mostrando aquele androide sendo construído, aquele esqueleto sendo impresso ali naquela impressora. Na hora que ele está matando a Teresa, o Ford está olhando para o bichinho ali trabalhando. Exatamente. Então ali a gente também tem a ideia de que já está sendo preparado um substituto para a Teresa, que vai ficar sob o controle do Ford também. Então, será que o Ford já não vem fazendo isso? Todo mundo ali, a galera dele, a maioria. Tem uma teoria dizendo que a Hayley, né, aquela do conselho, também é androide, já controlada pelo Ford, porque quando ela chega nos episódios anteriores, o Ford fala, já tem alguém do conselho aqui. A Teresa nem sabia. Mostra a entrada dela, né? Mostra ela falando com o Lee, puxando alguns assuntos depois, em outros episódios, mostra ela falando com o Lee. Sim. E será que já não é o androide sendo controlado? E aí ela trouxe a Teresa ali para aquela manipulação toda para ver se ela não estava... Até que ponto o Ford podia confiar nela ou estava do lado dela? Acho que é por causa daquela fazer frase um teste. Que fala. Ela fala para Teresa uma frase que fala que os deuses exigem um sacrifício de sangue. O Ford, quando encontra a Teresa naquele momento ali embaixo, né, naquela salinha de análise, ele fala também a mesma coisa. Que é exigido um sacrifício de sangue. E ele sempre se coloca como um deus ali. Então é ele que provavelmente está controlando a Hayley também, porque ela fala a mesma coisa que ele. Pode ser que ele, tipo assim, o Santoro estava ali. Tava ali, ouviu e o Ford viu, e depois acessou e viu, mas eu acho que é ele sim, porque na hora que ele termina de falar, ela dá uma olhadinha assim pro lado e fala essa frase. Então aí o Ford dá morrer, fala a mesma frase e fala ainda que sabe de tudo. Que ele construiu tudo. Enfim, aquele negócio dele ser o Deus ali, né? Ele não quer abrir mão do mundo dele. Né? Então fica assim, a Elsie a gente não teve notícias, o Homem de Preto também não, né? Não apareceram. O Bernard foi procurar ela, continuou, parece, questionando, agora a gente não sabe se era só para disfarçar. Alguns dizem que o próprio Arnold pegou ela, né? Só que não era, quem estava ali roubando os dados era a Teresa, né? Não sei se talvez o Arnold está por trás. A gente não sabe ainda. Ou era o próprio Bernard que usou o Android, o próprio Bernard, ou o Ford usou um Android para pegar ela e aí já está preparando também uma cópia. Porque no sistema parece que ela está de licença. E aquela máquina só leva alguns dias para produzir um Android. Ele não é tão rápida como as de cima, né? O Bernard fala. Então será que ele colocou no sistema que ela está de licença para ter um tempo, porque ele precisa terminar a Teresa e depois fazer a Elsie também?
Tadinha, né? eu não queria que ela morresse. Eu também não. É uma personagem que ali parece que ela... A Teresa tudo bem, não tava merecendo. Ninguém gostava muito dela, né? Mas foi uma cena muito legal. A Teresa, o Ford ali, o Bernard, né? Os atores ali, as expressões, o Bernard tomando consciência que ele é um robô. Pra ele, assim, ela julga ele, né? Porque ela não tem esse relacionamento com o Android. Foi muito legal, assim, a cena. Esse episódio acho que foi um dos melhores. Foi. Trouxe aí revelações e continuou com mais teorias, né? Que a gente tem aí que pensar. Tem muita coisa ainda para ser dita. Então, acho que é isso, né? Nesse episódio, a gente viu aí a confirmação de que o Bernard, de fato, é um androide sob controle do Ford. Será que ele é réplica do Arnold? Será que o Arnold também tem consciência de que ele é um androide ali, o Bernard? Aquelas conversas do Bernard com a Dolores, né? Na verdade, eram conversas do Ford com a Dolores? Ou era no passado aquilo? O verdadeiro Arnold tentando dar consciência para Dolores e ela sendo a primeira ali. Então, aí reforça também essa teoria das duas linhas temporais, né? Vamos esperar para ver, né? Ainda temos aí 2 episódios, 8, 9 e 10, né? A gente tem 3 episódios aí para ver o que essa primeira temporada aí nos reserva. É isso aí, pessoal. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo de Westworld. Como vocês podem ver aí, a Dayana ficou aí no modo de análise, vai ficar de castigo por um tempo. Queria agradecer aí o pessoal que está assistindo, compartilhando, curtindo. Então, se você gostou, assina o canal, curta, compartilha. E antes de eu terminar, o Gitano Lima, né, deixou um comentário ali sobre a pronúncia do nome da Maeve, né, não da Maeve, como a gente tem falado, né, que a correta é Maeve. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai usar aí a pronúncia correta. Se vocês tiverem qualquer outra informação desse tipo, qualquer outra correção a fazer, não tem problema, né? Podem fazer que a gente não fica bravo, não. A gente está aqui para ir melhorando os vídeos e, lógico, com a participação de vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço e até o próximo.